Botar para gravar. Seu nome é o que está aqui, quem que vai É ser? Lucas Dias. Lucas, né? Lucas Dias? Uhum. Tá. Prontinho, Lucas. Certo, beleza, obrigado. Tá. Vocês estão conseguindo ver a tela direitinho? Tá tranquilo, Lucas, certinho. Perfeito. Ficou full screen? Tá ótimo. Ficou. Ô, joia. Ok. Bem, beleza. Vou Bem, pessoal, começar. bom dia. Pode apresentar o Rodrigo, na verdade. Você que introduz, na verdade. Começar a apresentação. Esse é um trabalho de prevenção e reabilitação de lesões na ginástica artística do grupo de Isabela Lima, Lucas Antônio e Rodrigo Viana. Próximo. Ginástica artística é um esporte em que os atletas fazem séries que são sequências de exercícios acrobáticos em seu aparelho específico. A avaliação é feita de acordo com a dificuldade da série e a execução dos movimentos. Na ginástica artística, existe aparelhos masculinos e femininos. Os masculinos são solo, salto sobre a mesa, barra paralelas, cavalo com alça, barra fixa e argola. Os femininos, solo, salto sobre a mesa, paralelas assimétricas e trave. Os aparelhos têm demandas diferentes e, portanto, predispõem a lesões diferentes dos membros. As características dos aparelhos são peculiares, o que faz que as lesões possam ocorrer em função dessas características de membro em uso em cada aparelho. Pode passar. Bem, a característica que define a lesão na paraginástica artística, segundo o artigo de Roche, é que as lesões são dores ou afecções musculoesqueléticas, afecções sendo qualquer problema envolvendo o aparelho musculoesquelético, que sejam resultados de competições e treinamentos, né, e que causem alterações diretas tanto no treinamento ou na execução motora da habilidade, da habilidade está sendo trabalhada na modalidade, de acordo com o aparelho que o indivíduo, que o atleta vai estar utilizando. Em outro artigo, eles constataram que aproximadamente, eles analisaram atletas da equipe australiana de ginástica artística feminina, onde eles analisaram essa equipe por um ano e constataram que aproximadamente 3,8 lesões foram... Essas atletas foram cometidas por aproximadamente 3,64 lesões por ano. Isso levando em consideração todas as atletas de nível de elite, né? Entretanto, a gente tem que perceber que a atleta de nível de elite vai se relacionar com cargas altíssimas, com altíssimas cargas de treinamento, onde o indivíduo vai eventualmente ter uma sobrecarga, pode acontecer de ter uma sobrecarga se as cargas não forem adequadas ao desenvolvimento pessoal. Pelas atletas serem de um alto nível, de nível nacional e até mesmo internacional, dependendo do atleta em específico, os movimentos realizados tanto nos treinamentos quanto na execução da habilidade são de altíssima complexidade, o que qualquer erro pode acabar impactando diretamente no sistema musculoesquelético, causando lesões ou danos, danos como consequência dores. Passando aqui não está funcionando. Em outro artigo foram analisados 54 atletas, onde 39 desses atletas tiveram lesões, totalizando um total de 72,22% dos participantes lesionados. É importante ressaltar aqui que alguns desses atletas não foram lesionados, aproximadamente 15 deles não foram lesionados. Entretanto, os que se lesionaram, alguns se lesionaram até mesmo mais de uma vez. Mais de uma, duas vezes, dependendo da pessoa, o que acarretou uma presença de aproximadamente 1,26 lesão por participante. Não, o que é uma taxa uma taxa significativa se comparada a de outros esportes.
A maior parte dessas lesões presentes na ginástica artística foram lesões de natureza articular, como os entorses. Os entorses compõem a maior parte das lesões presentes que foram analisadas nesse nível. E essas lesões elas foram mais presentes em homens de nível nacional, ou seja, são atletas de elite que competem em nível nacional, mas esses mesmos tiveram um alto índice de lesão, um maior índice de lesão se comparado a mulheres de nível regional e nacional e homens de nível regional. Para as mulheres de todas as categorias e homens de nível regional, o maior índice de lesão foi nos membros inferiores, que dando destaque para o tornozelo e para o joelho, onde os entorses de tornozelo foram a lesão que mais apareceu no caso, né? A mais frequente, com maior incidência, mas também que as rupturas de ligamentos do joelho, por exemplo, ou problemas envolvendo a articulação femoropatelar, tiveram um índice muito alto também dessas lesões, no caso, né? Já para homens de nível nacional, os membros superiores foram os membros mais afetados pelas lesões, visto que os mesmos atuam eles executam habilidade em equipamentos de apoio e suspensão, o que acaba causando danos, não, tem a necessidade da utilização da musculatura do tronco e do ombro para estabilização da posição dele no ar, né? E do braço, claro. Causando, assim, um maior impacto, né, nessas articulações, e conforme o nível vai aumentando, como eles são atletas de nível nacional, certamente o treinamento deles tem que ser adaptado ao nível do mesmo, né? E o que causa carga de treinamento mais elevadas, eventualmente, consequentemente, o maior risco de lesão. Agora, para a modalidade feminina, a gente destaca a presença de osteocondrites. A tendinite patelar é uma das lesões que uma das coisas que mais afetam a execução motora das habilidades por essas atletas. Lesões ligamentares são muito frequentes. A gente pode ver que entorses. Isso é causado normalmente por um excesso de treinamento que vai causar eventualmente uma fadiga muscular, e o que se relaciona também com uma pobre recuperação, onde o indivíduo não tem tempo para se recuperar, tanto entre sessões de treinamento, quanto em diferentes competições, entre diferentes competições, onde o indivíduo ele precisa de um tempo consideravelmente alto para se recuperar, para poder executar, para poder ter uma recuperação adequada, mas as competições são tão próximas que ele não tem esse tempo, o que eventualmente vai causar fadiga muscular. Isso causa também a alta utilização da musculatura da perna, a alta necessidade e a dificuldade de se realizar um movimento, vamos colocar entre aspas, perfeito, vai causar alguns danos na articulação femoropatelar, o que vai eventualmente causar uma instabilidade. Com um agravamento dessa instabilidade, vai acabar gerando outras lesões, justamente pelo aumento da dificuldade de se estabilizar essa articulação, gerando impactos em outras, no caso. Essa instabilidade e esses danos pode ser diretamente causada por uma má realização de saída dos aparelhos, onde o indivíduo ele vai acabar não conseguindo um posicionamento perfeito ou coisas semelhantes e acabar tendo um impacto maior na articulação, o que vai causar essa instabilidade, comentando anteriormente. Isso pode se relacionar também com uma falta de uma pessoa, de um profissional de educação física, um fisioterapeuta acompanhando a execução motor, o trabalho, auxiliando o mesmo a adequar o posicionamento ou pelo menos reduzir o impacto. Não necessariamente a pessoa vai estar embaixo, mas a pessoa vai guiar o atleta a como realizar o movimento. Dentre todas as lesões que foram verificadas pelos artigos, 53,5% dessas lesões para a modalidade feminina foram no membro inferior, onde as entorses de tornozelo são a maior parte dessas lesões. 24,4% são no membro superior, onde vão se destacar as lesões do punho, no punho. A modalidade feminina não tem tantas lesões na articulação glenohumeral ou no ombro,
na maior parte dos negócios. Ela não tem tanta incidência. 17,3% na coluna vertebral, visto que, principalmente na modalidade solo, onde a atleta ela vai ter que realizar movimentos muito... ela vai realizar movimentos muito precisos, ela tem que realizar movimentos precisos, o que vai necessitar de uma boa estabilidade, tanto da coluna da pessoa, quanto do tórax, não, do tronco inteiro, né? Vai causar, o que pode causar uma sobrecarga na musculatura relacionada e pode gerar problemas. E 4,7 no tronco em geral, sem envolver, no caso, a coluna vertebral, em específico as vértebras lombares. Já para a modalidade masculina, há um destaque para as lesões no ombro. Isso, no caso, para atletas de nível nacional, onde o indivíduo vai praticar no aparelho argolas, cavalo com alças, paralelas simétricas, e que são aparelhos onde há necessidade de apoio e suspensão, o que como consequência, vai gerar maior demanda da musculatura do tronco e dos membros superiores. Por isso, esse maior índice de lesão no ombro. Isso destacando para atletas de nível nacional, né? Já para atletas de nível regional, há maior incidência de lesões nos membros inferiores, visto que as principais tarefas que eles realizam e executam são tarefas de salto e tarefas de solo, o que não necessariamente vai gerar uma necessidade, um aporte muito grande da musculatura dos membros superiores. Vai gerar, mas não é a maior parte, no caso, né? Onde as lesões elas são mais comuns no tornozelo e no joelho, basicamente. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim? Ah, ok, obrigada. Tá um pouquinho baixo, Isabela. Se eu conseguir. Assim tá melhor? Tá sim. Ok, obrigada. Em relação aos fatores que causam as lesões, eles podem ser tanto intrínsecos, que geralmente são os principais causadores das lesões, como, por exemplo, seria o peso e a estatura, que impactam na integridade das estruturas corporais, como, por exemplo, né, os tendões e as articulações, e também pode estar relacionado com a idade, que seria o tempo estaria relacionado com o tempo de prática dos atletas, ou a dificuldade na execução dos gestos. Além disso, também pode ter relacionado com os fatores extrínsecos, que em relação aos intrínsecos têm menos impacto, mas ainda podem ser causas de lesões, que pode estar relacionado com um aumento do número de competições que está tendo, além da duração dessas competições, que leva também, né, consequentemente, a um aumento nas cargas de treinamento, que aumenta o tempo de exposições para as lesões, e por causa do aumento de horas de prática, além de aumentar a competitividade entre os atletas, que, consequentemente, aumenta a pressão psicológica deles, que procuram mais resultados e vitórias, que realizam séries e exercícios de maiores complexidades e maiores potências, que podem levar a uma lesão. Pode passar. Aqui, Isabela, a idade também tem aquele fator das epífises de crescimento, né? Tem muitas Sim, lesões verdade. que acontecem com as pessoas ainda na adolescência, que as epífises não estão consolidadas ainda, né? Aí vem aquelas osteocondrites, inflamações da cartilagem, né? Que tem a ver com o impacto em pessoas que não têm uma maturação óssea ainda bacana, né? Por isso que a idade é um fator importante, tá? Só para complementar. Obrigada, professor. Nada. Que eu não foi apontado como um fator muito relacionado nos 2 artigos que eu li relacionando com a idade, aí eu resolvi não trazer para cá para não falar alguma coisa errada. Isso, Mas não, obrigada. tranquilo. Em relação aos aparelhos, como o Rodrigo citou no início da apresentação, né, eles possuem diferentes demandas, então eles possuem diferentes incidências de lesões em cada um. Como, por exemplo, né, o solo ele possui mais exercícios de saltos e acrobacias, que demandam mais dos membros inferiores.
Como, por exemplo, né, o solo, ele tem uma maior incidência de lesões gerais de todos os aparelhos em relação às pesquisas. Isso porque ele tem mais acrobacias com mais combinações de rotação e ligação de elementos, que essas acrobacias, né, têm uma maior carga de impacto e são realizadas com uma maior potência, além das aterrissagens, que elas são as maiores responsáveis por lesões, que geralmente são também tanto pelas aterrissagens mal sucedidas, como também pela força de reação que elas têm no solo, que é aproximadamente 18 vezes o peso corporal do atleta no momento da aterrissagem. Então, numa execução mal realizada, né, ela tem um grande impacto sobre as estruturas, que chega a ser maior que a capacidade de absorção dos músculos. Além disso, tem o salto sobre a mesa, que ele, apesar de ele tem uma taxa de menor incidência de lesões, né? Mas isso também pode estar muito relacionado, segundo os artigos, ao menor tempo de execução, tanto para a prova quanto no tempo de treinamento que é dedicado a esse aparelho. E nele, tanto no solo como salto sobre a mesa, né, os membros inferiores são mais atingidos. No salto especificamente, pelo fato, tipo, apesar de ser usados os membros superiores para causar impulsão, geralmente os movimentos são realizados nas alturas, então o atleta fica um pouco às cegas em relação a onde ele está aterrissando, então pode ser um momento que vai levar a uma lesão. Como o Lucas citou, né, nos aparelhos masculinos, geralmente eles são aparelhos de apoio e de suspensão que demandam muito, né, do tronco superior, como, por exemplo, né, nas argolas, há um grande uso da musculatura dos membros superiores, até porque os movimentos geralmente são... O braço ele tem que suportar o peso ao mesmo tempo que ajuda a manter o alinhamento do quadril e dos ombros, que causa uma alta chance de lesão, né, nos membros mais usados. A barra fixa, ela possui um grande acúmulo de energia potencial pelos movimentos executados, como, por exemplo, né, há muitas largadas, muitas retomadas e saídas do aparelho que vão causando esse acúmulo de energia, e se o atleta tiver um evento inesperado, né, pode levar a uma lesão nos músculos que são mais usados, que são os superiores. As barras paralelas e os cavalos com ossos também têm uma grande demanda dos membros superiores para a estabilidade do movimento. Agora, em relação aos aparelhos femininos, nas paralelas assimétricas, geralmente as lesões estão muito relacionadas pelos movimentos de impulso e de aterrissagem. E na trave de equilíbrio, principalmente ao fato de o equilíbrio ser contínuo com uma área limitada, né? Então, qualquer movimento errado da atleta pode levar a uma lesão. Todos esses aparelhos, né, eles podem ter demandas diferentes e sobrecargas biomecânicas diferentes. Claro que não são apenas esses fatores, né? Até porque, como já foi visto nas diversas aulas, as lesões são multifatoriais, né? Então, pode estar relacionado a vários desses fatores. Pode passar. E, por fim, né, algumas estratégias de prevenção que nós estamos vendo nos artigos, foi recomendado o alongamento antes e depois da prática. Antes, é recomendado pelo menos meia hora do treino, ou, se não for possível, né, pelo menos que se alongue os principais músculos utilizados, como a perna, o ombro, as costas, o quadril, o abdômen. E depois, para ajudar a diminuir a rigidez e a tensão dos músculos. Também, outra estratégia é a utilização de ajuda do técnico, porque é indicado nos artigos que isso aumenta a consciência corporal, e eu acho que é bastante importante, principalmente na iniciação, né, das crianças, que geralmente têm uma maior deficiência coordenativa e de concentração, e além da falta de experiência, que muitas vezes pode ser um ponto-chave que pode levar a uma lesão. Além disso, é importante que se tenha uma preparação física e psicológica dos atletas, psicológica principalmente em relação no quesito da confiança, ou até mesmo no início das competições. E a preparação física, que
se relaciona principalmente ao trabalho de força para que se tenha um maior desenvolvimento da musculatura, que leva a um menor índice uma menor facilidade para se lesionar, e uma dieta adequada, que além de manter a saúde do corpo, ela mantém uma constância de energia que evita o cansaço e logo a exaustão também, né? Que a exaustão, ela compromete muito a técnica e a postura do atleta, e as posturas geralmente são importantes para absorção e dissipação das forças. Então, geralmente pode gerar cargas desviadas que pode levar a uma lesão. Além disso, também o ensino e domínio dos vários tipos de aterrissagem, que tem diferentes tipos e diferentes variações, né? Como elas podem ser realizadas nos pés e também nas costas, nas mãos, em rotação, dependendo das sequências. Também é importante que se tenha uma melhor instalação e manutenção adequada dos equipamentos, principalmente em relação aos equipamentos de proteção, que ajudam também a amenizar o impacto, como os colchões mais grossos na hora da aterrissagem. E também é importante que sejam protetores específicos de acordo com a necessidade do aparelho e do atleta. E, por fim, também é importante ter um trabalho de uma equipe multidisciplinar, com técnicos, médicos e fisioterapeutas, como o Lucas mesmo citou, né? Já que há diversas áreas que devem ser vistas, como um acompanhamento de uma possível lesão que o atleta já teve, e é importante que se tenha uma boa recuperação, ou o progresso no treino, ou o condicionamento, verificar o alongamento. Pode passar. E é isso. Essas são as referências que a gente usou. Muito obrigada pela atenção. Beleza, Isabela. Muito bom. Bem legal. A gente vê que a ginástica realmente é um esporte onde tem necessariamente muito impacto, muita necessidade de força, né? E essa prevenção, ela passa aí pelo acompanhamento diário do atleta, das condições físicas, do repouso, né? Então, é um processo realmente bastante complexo aí, que envolve, como você mesmo falou, uma equipe multidisciplinar e um acompanhamento direto e intenso ali, diário, em relação aos atletas, né? Mas mesmo assim, com esse acompanhamento, você vê a nossa campeã olímpica, ela já operou o joelho 3 vezes, né? A Rebeca, né? Ela já tinha operado o joelho 3 vezes, quer dizer, e tá lá e conseguiu recuperar. Então, as lesões podem acontecer, mas também a gente tem aí bastante possibilidade de recuperar e de prevenir, e mesmo de, se acontecer, recuperar e trazer bons resultados aí em relação à recuperação dos atletas. Tudo bem, pessoal. Você me devolve, Lucas, o comando aqui, por favor? Sim, pessoal. Te passando aqui já. Obrigado, viu? Pessoal, o grupo do futebol já está preparado aí para apresentar? Estamos aqui, Sim, professor. Quem que vai ser o anfitrião aqui? Eu, Giancarlo. Giancarlo, vou passar para você então, tá, Jean? Beleza. Pronto. Aí. Tudo bem. Agora é o grupo do futebol. De campo, né? Isso. Joia. Tá dando para ver minha tela aí? Tá ótimo, perfeito. Tranquilo. Pode começar, professor? Pode, manda brasa. Tá, então, bom dia aí a todos. Nosso grupo ficou com o tema futebol. Pode passar. Aí estão os integrantes do grupo. Tá, então as lesões no futebol são qualquer queixa física feita por um jogador que resulte de um jogo ou de um treino de futebol, independente da necessidade de avaliação médica ou afastamento das atividades relacionadas. Qualquer lesão que o jogador tenha que receber uma intervenção médica deve ser referida como uma lesão que necessita de atenção médica. Uma lesão que resulte na impossibilidade do jogador participar numa grande parte do treino ou jogo deve ser referida como uma lesão baseada no retorno à atividade esportiva. Esse é o conceito de Fuller sobre o que seriam as lesões no futebol. Agora o Kelvin vai falar dos tipos de lesões.
Eu vou falar aí de alguns tipos de lesões, depois entrar nelas mais específicas, né? As lesões, elas podem ser causadas por choques ou quedas, luxações, lesões musculares, torções, lesões no ligamentos, né? E tendíneas. Pode passar. Aí eu coloquei alguns tipos de lesões aí, para começar na cabeça, né? Que ela é causada por pancadas. Então, aí você pode lesionar o nariz, você pode lesionar alguns músculos do rosto, como maxilar, a mandíbula. O De Bruyne, ele machucou na final da Champions League. Ele fraturou alguns ossos da cabeça. Aí tem lesões no ombro, né? Que são causadas por luxações. Isso, lesões no ombro, elas podem ocorrer por quedas, na hora que o jogador o jogador pula para saltar na bola. Na hora que ele está caindo no chão, ele vai colocar a mão para fixar o seu corpo, acaba deslocando o ombro, ou por pancada também. Na coxa, a gente tem aí estiramentos, né? Que é causado, na maioria das vezes, pelo cansaço muscular, ou seja, excesso de jogos, treinamentos, e aí acaba causando estiramentos nos músculos. Na maioria das vezes são músculos isquiotibiais, que são os músculos posteriores da perna. Tem aí também lesões na parte adutora da coxa, né? Que é ali na região da virilha. Aí lesões no joelho, né, que são bastante comuns, são causadas por ou choques, né, ou sozinho mesmo, né. Na hora que o jogador vai pisar no chão, algumas vezes o joelho acaba dando uma dobrada, né, e essa dobrada aí geralmente são os ligamentos, né, que são rompidos, que é o ligamento cruzado anterior, colateral tibial e o menisco, né? Tem também lesão na tíbia, né? Que na maioria das vezes são por pancadas mesmo. Aí acaba quebrando a tíbia, ou seja, acaba quebrando a perna. Lesões no tornozelo, essas aí são bastante comuns. O jogador pisa errado, né? Aí o tornozelo dobra ou sofre algum tipo de pancada. E aí pode fraturar, romper diversos ligamentos aí, né? O tíbio fibular anterior, o calcâneo fibular, o talo fibular e o ligamento medial. Pode passar. Bom, agora eu vou abordar sobre as lesões mais recorrentes no futebol. A gente sabe que é fato que o futebol ele é um esporte intermitente, de alta intensidade, e os jogadores são muito exigidos fisicamente, utilizam muito da força, a potência e a velocidade. E dessa forma, foi constatado que as lesões musculares, principalmente os estiramentos na coxa, é responsável por 40,3% das lesões que ocorrem no futebol. E isso se deve ao fato de todo jogo ou treino ocorrer microlesões musculares e que chega ao ponto do acúmulo dessas microlesões, que elas não foram recuperadas totalmente, provocar tais estiramentos. Além disso, 19,5% das lesões mais recorrentes ocorrem no joelho, com foco principal na ruptura do LCA, onde os jogadores eles venham a realizar movimentos bruscos e fora do eixo de rotação possível para essa articulação, e acaba rompendo os ligamentos. Já o tornozelo, ele é responsável por 15,7%, e isso se deve à instabilidade articular própria, sendo mais incidentes as entorses pelo movimento de inversão.
E outras lesões correspondem a 24,5%, e abrange as tendinopatias, choques, quedas e até as concussões. A gente também fez uma abordagem em comparação ao futebol feminino, devido às peculiaridades da mulher atleta e suas diferenças quando comparado aos homens. E foi verificado que as mulheres elas apresentam 21% mais lesões graves do que comparado aos homens no futebol. E as lesões no joelho, elas são as mais recorrentes nesse caso, seguido de entorses no tornozelo e de estiramentos musculares. Vale ressaltar também a alta incidência de lesões na cabeça devido aos choques. Tá. E como eu já tinha dito, né, também, as mulheres elas apresentam 21% mais lesões graves quando comparado ao masculino. Mais especificamente, apresenta 2 vezes mais lesões de quadríceps, 3 a 6 vezes mais lesões de LCA e 2 a 3 vezes mais entorses de tornozelo. E para explicar essas diferenças, existem algumas peculiaridades da mulher atleta a serem explicitadas, que são as diferenças individuais na largura pélvica, a medida do ângulo que seria o ângulo de alinhamento patelar, da patela com a espinha ilíaca, o desempenho nos saltos e aterrissagem, a postura diferente devido ao ciclo menstrual, a maior hipermobilidade articular, hiperextensão do joelho, diferenças na dorsiflexão de tornozelo, a flexibilidade dos isquiotibiais, entre outros fatores. E, por fim, para finalizar essas lesões mais recorrentes, a gente trouxe outro estudo também com atletas do Barcelona, tanto do masculino e feminino, para que a gente possa traçar comparações entre as lesões mais recorrentes e as suas diferenças diante do gênero. Então, dá para a gente perceber, por exemplo, a incidência das lesões no masculino em relação ao ombro, os isquiotibiais, o reto femoral, patelar, as lesões do joelho, os adutores, tendão de Aquiles. E um fato interessante que a gente pode perceber é a diferença pela incidência de tendinopatias, que no futebol masculino é muito mais incidente do que no feminino. Bom dia, professor. Então, agora eu vou falar sobre a reabilitação. Bom dia, bom dia. Quando algum jogador ele sofre alguma lesão, são usados muito a fisioterapia, a cirurgia e a crioterapia. A crioterapia é o gelo, né? Aquela bacia de gelo que tem em casa para colocar naquela lesão ali no momento. E tem aquela que parece um copo gigante que sai fumaça, que fica até menos 200 graus. E tem o MTC também, que tá bem pesado, que é a medicina tradicional chinesa, que é basicamente para muscular, para recuperação muscular e para evitar dor, e estiperterapia e acupuntura. Pode passar, Paulo. Aí o tempo de recuperação, quando a pessoa fratura os membros inferiores, aí é de 3 a 12 meses de recuperação. Aí são o fêmur, a tíbia, a patela e a fíbula. Do tornozelo são de 4 a 12 meses de recuperação e do membro superior são de 6 a 12 meses. O húmero, a una e o rádio. No estiramento do joelho, aí são 3 graus, né? Tem o grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 é o mais leve, demora de 1 mês para poder recuperar, e vai do mais grave, podendo estender mais, dependendo da reação do organismo da pessoa que sofreu a lesão. Do cotovelo, de 1 a 6 meses, no mesmo esquema, do grau 1, grau 2 e grau 3. Do tornozelo, de 1 a 6 meses também, podendo ser mais, dependendo do organismo. No mesmo esquema, grau 1, grau 2 e no grau 3. O muscular, de 15 a 1 ano, dependendo também do grau 1, grau 2 e grau 3. A luxação no joelho é de 3 semanas a 12 meses de recuperação, porque a luxação ela pode vir com
também com algum rompimento de ligamento, pode vir com... Desculpa. Ela pode vir também com desvio grande, pode vir com algum rompimento. Geralmente, 90% de jogador, quando ele tem uma luxação, ele vem com algum rompimento. Então, acaba que estende mais o tempo de recuperação. O cotovelo é de 20 a 2 meses, o tornozelo de 2 semanas a 6 meses, todos podendo estender, dependendo do organismo, e do ombro de 20 dias a 2 meses. Tá, agora a gente vai tratar um pouco sobre a prevenção dessas lesões. De uma maneira geral, fatores que são muito importantes de qualquer modo para prevenir lesões são o fortalecimento muscular, a hidratação antes, durante e depois da atividade. Em atletas de alto nível, a suplementação também é importantíssima, pode ajudar muito nesse quesito. Ter uma boa anamnese durante a pré-temporada para ver quais são os pontos fracos e fortes do atleta, fazer uma boa pré-temporada também, para ele conseguir se condicionar para disputar os jogos, ter uma boa alimentação, sempre descansar, e esse descanso vai tanto do descanso muscular mesmo, de intervalar as atividades, como do sono também, que a gente sabe que é muito importante. Um bom ciclo de treinos durante a temporada, para não desgastar demais, e etc. E o mental, que como o professor sempre explicou também, se o jogador, por exemplo, está com uma depressão, está com uma ansiedade, esses outros fatores também podem influenciar bastante nas lesões. Pode passar. Tá. Um método agora bastante utilizado no futebol é a termografia. O que seria a termografia? Como o Giancarlo explicou para a gente, a partir do momento que vai tendo os treinos e os jogos, vão ocorrendo microlesões no músculo. E como a gente aprendeu na aula de bioquímica, essas microlesões causam uma inflamação. E essa inflamação gera calor, em decorrência do aumento do metabolismo no local. E com esse aumento de temperatura, a gente consegue avaliar, através da termografia, os gradientes de temperatura. A termografia é um método não invasivo utilizado para registrar esses padrões e gradientes emitidos pelo músculo. Os estudos apontaram que o resultado da termografia é muito comprovado, é muito bom de ser utilizado, e o único problema dele é o custo elevado, que apesar do custo do resultado ser garantido, tem um custo elevado, ou seja, é um investimento. Aqui no Brasil, pouquíssimos times têm acesso a essa tecnologia, né, justamente ao fato do custo elevado. Pelo que eu pude pesquisar, apenas o Cruzeiro, que foi o pioneiro, foi o primeiro a ter, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Botafogo, o Corinthians, o Atlético Paranaense, o Palmeiras, dentre outros, mas não são muitos, não. Pode passar. Tá, outro método bastante utilizado é o FIFA 11 Plus. Originalmente, foi feito o FIFA 11, criado pelo Programa de Pesquisa Médica da FIFA, que foi pensado para futebol amador. Aí, com o tempo, ele foi se expandindo e virou o FIFA 11 Plus, que pode ser utilizado, inclusive, para o futebol profissional. Ou seja, o 11 Plus é uma versão melhorada do antecessor dele, que é o FIFA 11. E ele serve para ambos os sexos, para o futebol amador e profissional, pensado a partir de 14 anos. Esse programa é um programa de alongamentos e aquecimentos dividido em 3 partes. Na primeira parte, vão acontecer exercícios de corrida em baixa velocidade, juntamente com alongamentos ativos e contatos controlado entre os parceiros. Na segunda parte, vão ser 6 conjuntos de exercícios focados na fortificação do core, das pernas, exercícios de propriocepção, que é equilíbrio, e exercícios de pliometria, que seria agilidade, explosão. Todos esses vão ter 3 níveis de dificuldade, que é crescente. Fez o nível 1, aí vai subindo para o nível 2 e até chegar ao nível 3.
Aí na terceira parte vão ser exercícios de corrida em velocidade moderada e alta, combinados com movimentos de fixação e partida. O FIFA 11 Plus deve ser realizado antes de todas as sessões de treino, no mínimo 2 vezes por semana. O ideal é que seja em todas as sessões, mas deve ser feito pelo menos 2 vezes para ter resultados ali satisfatórios. Ele dura ali cerca de 20 minutos, então é bem rápido, né, de ser feito. E outro ponto positivo dele é que ele não exige nenhum equipamento, não exige nada. Ele é bastante simples de ser feito. O preparador físico, o fisioterapeuta do clube tem que só saber os exercícios, não precisa de equipamentos. E trazendo dados do FIFA 11 Plus, estudos mostram que ele tem chance de diminuir em até 37% as lesões durante o treino, e as lesões do jogo podem ser diminuídas em até 29%. E se tratando de lesões graves, preveniu até 50% das lesões. No estudo foi feito pelo British Medical Journal. Pode passar. E com isso, a gente consegue chegar à conclusão. E essa conclusão é que as lesões fazem parte do jogo. É impossível prevenir ou prever 100% das lesões. Elas vão continuar acontecendo. Contudo, a gente pode maximizar cada vez mais a porcentagem de lesões que a gente consegue evitar. Pode passar. Agora a Esté vai mostrar para a gente algumas lesões marcantes que aconteceram. Então, a gente decidiu trazer essas lesões para relembrar algumas coisas que aconteceram e como que o futebol pode ser muito agressivo, né? Inicialmente, a gente traz a lesão do Ronaldo Fenômeno, né, que é muito famosa, que foi contra o Lazio no ano de 2000. Aí foi uma lesão no joelho onde ele rompe totalmente o tendão patelar do joelho direito, e a previsão para ele voltar a jogar, né, aos poucos, era de pelo menos 8 meses. E aí a lesão ocorreu dia 12 de abril, e ele recebeu a alta dia 8 de março. Porém, ele foi poupado dos jogos oficiais até dia 4 de novembro. Ele foi recuperando e foi entrando em amistosos aos poucos até poder realmente voltar a jogar completamente. Eu tenho que botar o vídeo. Tá dando para ver a tela aí? Tá Abriu. Tá legal. Isso aí geralmente é resultado de um processo longo aí de degeneração do tendão, né, gente? Daquelas tendinoses, né? O tendão não rompe fácil, o tendão é muito forte, mas com um processo mais crônico de tendinopatia, aquilo pode acabar um belo dia enfraquecendo o tendão e ocorre essa ruptura. É uma lesão muito grave, né? Você observa que a patela dele vai lá para cima, né? Que o tendão quadricipital rompeu e aí subiu todo o quadríceps, né? Lesão muito grave. Mas também teve um sucesso na recuperação, né? Na reabilitação, na cirurgia, né? Que conseguiu recuperar essa lesão, né? Mas é uma lesão que não é comum, né? É uma lesão muito rara no futebol, porque para romper, realmente o tendão já devia estar bastante degenerado, bastante desgastado. Sim, eu pesquisei, não é comum mesmo não, até porque Não. rompeu tudo, aí ele não conseguiria realizar os movimentos que deveriam Isso ser. geralmente vem, às vezes até por infiltração de corticoide, né? A pessoa às vezes tem uma tendinopatia, e aí faz a injeção de corticoide, o corticoide enfraquece o tendão, e aí surge essa possibilidade de ruptura, né? Por isso que é ruim infiltrar o tendão, né? Não se usa. Sim, é aquilo que já foi falado, né? A lesão ela é multifatorial. Exatamente. Pode passar, por favor. Complexa e multifatorial. E aí a gente também tem uma lesão muito grave do Maicon Leite, que ele estava jogando contra o Flamengo em 2008, e aí ele teve uma dividida com o goleiro Bruno, e aí ele rompeu vários ligamentos do joelho, quase todos, né? Rompeu o ligamento cruzado anterior, o posterior,
o colateral medial e além também de ter lesionado o ligamento patelar e deslocado a rótula do joelho direito. A previsão mínima para a recuperação dele era de 1 ano, e aí na cirurgia foi reconstruído colocando enxertos. Vocês vão ver que a dividida é bem feia. Ele também foi bem prudente, né? Saiu com o joelho no goleiro, né? Os dois olhando para a bola, ninguém viu o outro, Não. bateu com a perna esticada Esse é aquele ainda. negócio que é difícil prevenir, né, gente? Só mesmo com educação e regra, né? Regra forte no jogo, punindo essas coisas, né? São outras maneiras de prevenir, mas assim, é muito difícil, né? Com Difícil. a perna esticada ainda tem o choque, machucou muito, muito Peristende o o joelho. joelho, né? Tem peristende, valgizou e Esse ângulo aí dá peristendeu. para ver certinho. Ele quase encosta o tornozelo dele no quadril, de tanto que rompeu. Nó, terrível. Aí o joelho foi embora nesse lance. LCA e LCP junto é complicado, muito complicado. Não, rompeu quase tudo, professor, quase tudo. E voltou a jogar? Voltou, aí, ó, essa foto que eu tava falando. Nossa, Voltou a essa- jogar, só que, tipo assim, o pessoal achava que ele ia ser um craque e ele acabou sendo um jogador comum, né? É difícil. Vocês lembram do Ganso, né? Aquele que também que jogava até É, com o Neymar, os né? O dois Ganso joelhos. também rompeu o LCA, depois daquilo ali, ele nunca mais se destacou assim, como ele destacava, né? Porque fica sempre uma sequela, o medo, né? E nunca fica igual, apesar. Fora que a chance de machucar aumenta de novo. Exatamente, pode romper novamente, a pessoa tem, né? É complicado. Sim, Então, é bom é não machucar mesmo. E é interessante, pode igual passar. você falou, né? Vocês falaram, as mulheres, né? Estão praticando muito futebol e eu tenho visto aqui na clínica muita menina novinha rompendo LCA, sabe? Você vai ver aqui na frente, vou falar sobre isso. Pode passar, por favor. E aí a gente tem uma lesão, né, muito grave do Peter Cech, que foi jogando contra o Reading em 2006, que numa dividida com o atacante acabou deixou o joelho na cabeça dele e ele fraturou o crânio. Na hora ele foi levado para emergência um hospital próximo e ele precisou ser operado. E aí a lesão foi em 14 de outubro de 2006 e ele volta aos gramados em janeiro de 2007 e sempre usando aquele capacete agora, né? Vocês vão ver como é que a lesão foi bem feia. O joelho pega na cabeça. Atleta de futebol, ele tem muita concussão, sabe? A bola bate com força, isso acaba balançando o cérebro deles. Então, tem pesquisas que mostram que o futebol deveria ser praticado com capacete, de tão perigoso que é. Por causa das fraturas de face, por causa dessas concussões cerebrais, toda hora você vê um jogador desmaiando, né? Então, teoricamente, o futebol deveria ser usar um capacete, mas não pegou, né? Então, Deveria. deveria ser usado. Tem muito contato, né? Muitas lesões sérias aí por causa desse contato, fratura no rosto, lesões de concussão cerebral, então, mas é O cara tava esquisito, né? correndo, né? O impacto foi muito grande na cabeça do goleiro. É, sabe? Eita. A gente também tem o Ryan Mason jogando contra o Chelsea em 2017, que tiveram um choque de cabeça, os dois subiram na área, foram cabecear a bola, erraram, cabecearam a cabeça um do outro, e aí ele foi levado para o hospital e foi diagnosticado com traumatismo craniano. E o atleta não pôde recuperar, não pode voltar a jogar após a recuperação, porque ele teve que colocar 14 placas de metal no crânio e 28 parafusos para manter tudo no lugar. Interessante que aconteceu isso com ele e o outro jogador, nem de campo ele saiu e ainda marcou um gol na partida.
E é até estranho a gente parar para pensar também, professor, que como a Esper falou, esse aqui foi um choque cabeça com cabeça e o outro jogador nem precisou sair de campo, enquanto aquele outro tinha sido joelho na É, cabeça e não foi tão grave quanto esse. depende da área, né? A Da velocidade fragilidade, foi muito forte também, fragilidade do crânio também em determinada região, né? na Temporal, parte lateral ali, né? e aí, Temporal. temporal, complicado. Sim, a bola passa e o jogador também dá uma cabeçada muito forte nele, né? Tenta acertar a bola e erra, acerta a cabeça dele. É nessa hora que o capacete faz falta, né? Pra proteger. Ah, Mas com certeza. não pegou, né? É igual o boxe também, né? Boxe E não. aí, do que você tinha falado, professor, das atletas lesionando muito o LCA, no início do Campeonato Brasileiro desse ano, eu acho que 2 rodadas, no mesmo fim de semana, 4 atletas machucaram o joelho, elas tiveram lesão, todas as 4 no ligamento cruzado anterior, e todas as 4 iriam precisar de cirurgia para poder voltar a jogar, e aí a previsão de recuperação média é de 6 meses. Aí fica aquilo, né? As atletas elas já têm um percentual muito maior de possibilidade de lesão, igual os meninos falaram, e aí também tem que ver, será que o futebol feminino está na mesma estrutura que o do masculino para evitar esse tipo de coisa? Porque é muita coisa se você parar para pensar, 4 atletas no mesmo fim de semana, o mesmo ligamento e as 4 precisar de cirurgia. Vocês não me falaram aí, tem muito a ver com a morfologia da pelve da mulher, tem a ver com o ciclo menstrual, que deixa muitas vezes o ligamento mais frouxo, tem a ver com o valgo, tem a ver com qualidade da musculatura, com rigidez da musculatura da mulher. Então, são uma série de fatores que predispõem realmente a mulher a ter mais lesão de LCA. Aí comprovado, né? No início do Claro, campeonato, 4 lesões no joelho, que é a articulação, que né, tem isso. muitas lesões. Pode passar. Hum, A gente tem uma lesão do Neymar também, né? Acho que a segunda lesão dele, que foi jogando contra o Olympique de Marselha, em 2018, onde que ele sofreu uma torção no tornozelo direito e que ocasionou uma fissura no quinto metatarso. E a previsão de recuperação era de pelo menos 3 meses. E ele já tinha machucado o pé anteriormente e tinha um parafuso no pé, só que aí não afetou nada a lesão. Aí vale ressaltar também, professor, que como o Thales explicou, uma torção vem acompanhada de outras lesões também. Raramente acontece só a torção. é. Aí a O gente vê problema é que lesão na cartilagem, sabe? A hora que tem o trauma, acaba lesando a cartilagem do talos, e isso gera uma artrose no futuro, né? Um edema ósseo, artrose, que complica bastante. E além das fraturas, no caso, como esse vocês estão vendo do Neymar, né? Ele quebrou o quinto meta ali, inserção do fibular curto. ele meio que já dá uma primeira torcida e ele tenta arrumar o pé e torce de novo, né? Aí o peso vai todo sobre o metatarso ali, exatamente naquele momento. Exatamente. Mas é interessante que Aí antigamente vira o tinha pé. muito mais entorse que hoje. Hoje, predomina no futebol são as lesões musculares mesmo, decorrentes, às vezes, até da carga de treinamento, da exigência, né, maior de performance que o futebol tem hoje. Então, antigamente era mais O tempo entorse de recuperação é muito curto por causa do calendário, né? E todo mundo quer ganhar, então quer colocar os melhores jogadores e acaba desgastando muito, né? o calendário é um fator muito importante, né? Não recupera, o atleta não recupera, né? Não, ainda mais agora, depois de pandemia, ficou muito tempo parado, com É, certeza depois disso tudo passar vai ter muita, muita lesão. vai ter. Uma coisa que eu ia até comentar lá na prevenção, só que eu acabei esquecendo, é que justamente isso que você falou, professor. Hoje em dia, para prevenir torção, tem muito aquelas botinhas, né? E a chuteira tem uma melhor qualidade, também previne muito. Uhum. E aí tem um fato também muito isolado do futebol, que foi o Eriksen no jogo contra a Finlândia esse ano mesmo, onde ele sofreu uma parada cardíaca durante a Euro e ele estava andando sozinho e aí desmaiou, aí teve que ser levado para o hospital, teve parada cardíaca, aí tem até sites que falam
que o médico disse que ele morreu por alguns minutos, que o pessoal tem que ficar fazendo massagem cardíaca nele para ele voltar durante o jogo, sozinho, sem nada. E depois dessa situação aí, o Eriksen foi obrigado a colocar um marca-passo, né? E ele jogava na Inter de Milão, lá da Itália. E lá tem uma regra que proíbe atletas de alto nível de atuar com o marca-passo. Aí ele está tentando uma negociação lá para a Holanda, onde é permitido e tem até um outro jogador que atua com o marca-passo. Doido. Muito bem, pessoal. Muito obrigada a todos. Joia. Então é isso aí, né, pessoal? Depois vocês me passam, por favor, o comando aí, de volta. Então é isso aí, pessoal. Vocês observem que as lesões estão aí, né? Elas estão realmente o tempo inteiro acontecendo e existem maneiras de prevenir, mas a lesão realmente é um processo muito complexo que envolve uma série de fatores aí interagindo em determinados movimentos, em momentos, né? Tudo bem. Então, vou deixar essa aula gravada, tá, pessoal? Vou baixar ela lá no YouTube, tá bom? Próxima aula são os outros trabalhos. Bom? Muito bem. Ficou bom. Muito bom o trabalho.